Olá! Você já se sentiu assim? Ou conhece alguém que já pensou em desistir de tudo? O nosso convidado é um palhaço. O seu picadeiro é o hospital, é o lixão, é a comunidade, é a praça, enfim, onde ele pode tentar levar e trazer um sorriso de volta. Acompanhe conosco agora essa história incrível, está imperdível. Ah, o nome dele? Pablo Tavares. A porta é estreita, que vai além da moral. Fica ligado, porque isso não é só mais um canal. Pablo, muito obrigado pela sua presença aqui no Podchaser.com. Obrigado, sim. Eu quero começar perguntando como a arte entrou na sua vida. Acho que desde pequeno, assim, eu cresci aprendendo a desenhar, então as pessoas sempre falavam que eu sabia desenhar e tudo. Sempre gostei de ler, lembro da minha mãe lendo para mim antes de dormir, então comecei a pegar o gosto da leitura muito cedo. E foi em novela, filme, essas coisas assim, sempre me atraiu muito. Eu não entendia muito por que uma criança normal, assim, não que eu seja normal, mas assim, outra criança talvez não fosse tão vidrada nisso, mas eu descobri que eu poderia militar, trabalhar com arte mesmo dentro da igreja, que ali eu falei, opa, aqui eu posso botar minha mão. Então foi ali no meio da igreja que eu descobri que eu poderia exercer isso, Qual era a igreja, Na época eu fazia parte de uma igreja chamada Comunidade Evangélica Jesus Fonte de Água Viva. Foi ali que eu acho que eu descobri mesmo, verdade ali. Com quantos anos você tinha? Com 13, 7? Adolescente? 15 por aí, cara. 15. E ali a gente fazia o que a gente podia, que a gente sabia fazer, teatro, esquece, essas coisas assim. Então, Como é que foi o Pablo buscando estágio profissional no meio disso tudo aí? Voltando mais para sua área de trabalho mesmo. Vendo que a arte é difícil, na verdade, assim, teve meio que uma parada, porque depois que eu comecei a trabalhar com isso na igreja, na época da minha adolescência, eu tive que dar uma parada por causa de aquela coisa de vou pro quartel, não vou, e depois começar a procurar emprego para você ser alguém na vida, Você serviu? Não, sobre. E então isso ficou um pouquinho me aguardado. Então eu queria trabalhar e queria a minha vida como qualquer jovem da minha idade, assim. Então essa época eu dei meio que uma esquecida, assim, falei, lá pra frente, quando eu puder, se eu puder também, aí eu volto a estudar, ou então não, eu volto a trabalhar com isso na igreja, mas não imaginava que o que eu estava vivendo hoje seria algo real, assim, em tão pouco tempo. Sim, então, você chegou aí para um banco, não é isso? Chegou a trabalhar no banco, Antes de trabalhar no banco, na verdade, eu trabalhei numa empresa, e nessa empresa eu era um pouco humilhado, assim, eu me sentia bem humilhado. E quando surgiu a oportunidade do banco, eu falei, opa, é a oportunidade que eu tenho de crescer na vida. Então eu me dediquei, me doei ao máximo, e ali foi a oportunidade que eu tive de ajudar minha mãe em casa, de uma melhor forma, já estava namorando na época, então era a oportunidade que eu tinha de juntar um dinheirinho para lá no futuro casar, comprar um apartamento e tal, e estava bem de vida, juntando dinheiro e tudo, aí até que fui mandado embora do banco de forma assim, inesperada, batendo meta, tudo direitinho. Para mim foi um choque, porque na verdade eu achava que Deus não se importava com a minha história naquela época, porque se Ele se importasse de verdade, eu pensando, Ele não permitiria que aquilo acontecesse. Então para mim foi um tempo muito difícil, assim, de luta mesmo, assim, eu comigo mesmo, tentar entender a vontade de Deus, que estava um pouco, não estava tão claro para mim. Entendi, você falou da humilhação no emprego. Que tipo de humilhação, assim, você se sentia muito humilhado porque existia uma perseguição, ou o próprio trabalho, o tipo de trabalho te deixava assim, com a sensação de humilhação? Na verdade eu era um office boy, assim, só te falar assim, e um caso que me marcou muito foi que a pessoa que era minha chefe, ela pediu para eu ir no mercado e comprar camarão sem cabeça e tirar a cabeça de camarão por camarão, assim. Então aquilo dali para mim foi uma cena da minha vida que me marcou muito, assim. Eu falei, caramba, Deus, por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso tudo, assim? Qual é o propósito nisso tudo? E eu chorava diante de Deus, assim, eu lembro, chorei muito no banheiro, cara, assim, orando, Deus falando, Senhor, tá difícil, assim. Então por isso que o banco para mim foi como se fosse minha galinha dos ovos de ouro, que eu entrei no banco e eu falei, opa, uma oportunidade de sair daquela situação. Agora vai ser minha vez de vencer na vida. Então, a sua família é cristã? Nessa época já de berço cristão, pessoal já... Não, na verdade minha mãe se converteu através de mim, assim, vivendo ali naquela congregação e tudo, mas a minha família hoje, parte de mãe todinha é cristã, graças a Deus. E até assim, a questão
meu ego também foi muito inflado nessa época, assim, porque se antes eu levava a conta de uma pessoa para pagar, agora como se a história virasse, né? Agora eu estava do outro lado recebendo de gravata, então aquilo para mim era um status. Querendo ou não, aquilo dali para mim era um status. Quando as pessoas perguntavam, você trabalha? Não, eu trabalho no banco, pô, legal. Eu tinha às vezes prazer de ir lá na minha antiga empresa, sabe? De gravata, então mostrar assim, ó, eu venci na vida. Né? Aí quando eu fui para a área comercial, então foi pior ainda, né? Trabalhando na gerência e tudo, batendo meta. E quando eu comecei a descobrir que eu dava para aquilo, que eu conseguia bater meta, então ali para mim foi... Era um funcionário exemplo, né? Você chegou a ser funcionário de destaque? Fui. Teve uma época que antes de eu entrar de férias, eu fui destaque, vendi muito, assim, eu falei com a minha chefe, ó, eu vou bater essa meta. E no último dia, antes de eu entrar de férias, eu bati a meta e de férias me ligaram, me parabenizando, falando que o regional tinha ido lá e isso pra mim, eu achava literalmente que eu ia morrer no banco, cara. Pablo, então o banco, a arte de lado do banco, a arte estava te acompanhando no banco, como é que foi isso aí? Na verdade estava meio que misturado ali, por quê? Porque foi o tempo que eu comecei a ter uma graninha, então sobrou para pagar um curso, né? Então sair daquela forma amadora e começar a buscar algo com excelência. Então é engraçado que o pessoal do banco mesmo falava, pô, você podia correr atrás, cara, você está perdendo seu tempo aqui no banco e tudo, né? Mas mesmo assim eu estava ali no banco, fazia focado e queria bater meta. Só que o palhaço surgiu nesse meio tempo, só que de uma forma muito experimental, porque na verdade eu queria ser sombra, já viu aqueles caras que ficam, né, no centro da cidade, de sombra e tudo, e eu queria ser sombra e o palhaço surgiu meio que uma necessidade de visitar um hospital, né? Então eu falei, bem, se eu já tenho nesse trabalho, né, de ator e tudo, acho que para mim o caminho já está um pouco andado, então eu vou experimentar como que é estar dentro de um hospital com um palhaço. Aí comecei a correr, não indico que ninguém faz isso, acho que a gente tem que primeiro estudar mesmo e descobrir o seu palhaço para depois você estar, né, ali atuando, né? Mas comigo foi esse processo mesmo. A porta é estreita, que vai além da moral, fica ligado porque... Doido, né, cara? Porque assim, sem experiência, né? Sem experiência como palhaço no hospital, né? Então eu fui aprendendo na caminhada mesmo, cara, assim, fui aprendendo e estou aprendendo até hoje, tá? Assim, mas também foi uma experiência muito generosa, muito prazerosa, não só para quem eu encontrava, para mim mesmo, assim. Eu entendi que a gente realmente deve estar nesses lugares onde as pessoas precisam de amor e de afeto, e a gente quebra essa imagem que a gente tem do palhaço, né, como um animador de festa, e está muito além disso, sabe? Eu me descobri um palhaço, sim. Você se inspirou em quem? Cara, tem tanta gente, assim... Impossível não falar que, né, eu fui picado pelo aquele bichinho, né? Quando eu vi aquele filme Patch Adams, acho que todo mundo, de certa forma, já foi tocado por aquele filme, né? Mas não tem uma pessoa assim específica, assim. Eu acho que não tem, assim, de falar, estaria mentindo para você, mas o Patch Adams foi um cara que me picou aquele bichinho do palhaço em mim, assim, entendeu? Porque tá além de ser só um animador, né? Um palhaço, é isso que foi muito legal para mim, assim. Pablo, as igrejas, elas têm essa visão da necessidade de investimento em arte e, mais em específico, a palhaços em hospitais e outros lugares também? Então, eu percebi que em 2013, engraçado, né? Parece que teve um boom do circo dentro da igreja, né? De arte circense, não só o palhaço, mas pirofagia, que é cuspir-fogo, malabares, tecido. Então, eu acho que 2013 foi um ano que eu percebi isso, assim, da galera se abrindo mais para as artes circenses. Só que eu acho que ainda falta a igreja, de uma forma mais ampla, se abrir para artes em si e buscar excelência, capacitação, a galera correr atrás de curso e de se profissionalizar para fazer bem feito, né? Porque Deus merece melhor, né? Então, acho que a gente ainda está com um caminho longo indo pela frente, mas eu estou vendo uma luz aí no fim do túnel. A porta é estreita, que vai além da moral, fica ligado porque isso não... Eu acho que eu me sinto mais feliz com o palhaço quando existe uma troca. Quando eu percebo que eu estou dando, mas eu também estou recebendo, assim. Eu acho que para mim é um dos momentos mais sublimes, assim, quando eu estou com um palhaço, assim, quando a gente troca. Eu te dou e você também me dá. Eu dou alegria para você, mas você também me dá um sorriso, você se abre para isso, Eu tenho vários casos, assim, sabe, de coisas que a gente não espera, que a criança ou então o adulto, né, o idoso, ele fala que te pega ali, tu nem esperava por aquilo. Então, quando é uma troca,
E eu acho que isso também é bom pra gente entender também que a gente sempre pode também receber, não naquela posição de eu só tô aqui para te dar alguma coisa, mas eu também reconheço que eu preciso também de você e a gente vai trocar. Eu acho que quando a gente troca, é um dos momentos mais felizes que a vida parece. E quando é que o palhaço mais chora? Quando ele fica triste mesmo? É quando não tem essa troca? Quando o palhaço mais fica triste... É quando não existe a troca, eu acho, cara. Assim, eu acho que quando de repente a gente vê que não teve isso, assim, sabe? A criança às vezes está doente, bem debilitada, assim, quando ela está sem força, quando você percebe que o que você tem ali também naquele momento não é suficiente, assim, sabe? Aí dá um aperto no coração quando tem a perda também, eu acho que é. Isso que eu ia falar contigo, você já se deparou com casos de óbitos que você já conviveu com a criança, que não são só crianças, idosos também. Criança, adolescente, idoso, E aí? Eu acho que esses são os piores momentos, assim, mas a gente tem que continuar cumprindo a missão. Há uma sensação de impotência, né? Caramba. Você ficou tanto tempo ali com aquela pessoa, né? E projetando os sonhos. Eu tive um caso de um rapaz chamado Daniel, que ele era muito inteligente, assim, ele era um adolescente, devia ter uns 18, sabe, assim, e era engraçado que quando a gente ia lá visitar ele fazia um pedir perdão ao outro, os palhaços, né, quando brigavam, e ele sabia o nosso nome de palhaço e o nosso nome normal, né, o nosso nome mesmo, então ele sabia, ele era muito inteligente, cara. Então eu ia viajar para o Uruguai e eu queria fazer um vídeo com ele, então eu fui um dia, sem ser aquele dia de visita mesmo, mas fui com um palhaço e fiz um vídeo dele, o último vídeo dele, e aí ele brincou comigo e tudo, aí a tia dele por e-mail, me mandou um e-mail, acho que foi na terça-feira, isso foi no domingo, na terça-feira, ela me falando que o Daniel tinha falecido. Falou dele pra gente, aí eu fui ligando pra todo mundo na época, do grupo que eu fazia parte, então, e a gente foi no enterro dele, assim, levando já a paixão dele. Então, você se emocionou? Muito, muito. É uma perda mesmo, assim, como se fosse da família da gente. Os vínculos são criados e a gente parece que é família mesmo. O que você fala? Você chega a cobrar de Deus? O que você pensa? Não. Hoje não mais, mas eu penso que apesar disso, apesar do choro, eu acredito que Deus é soberano, assim, sabe? E eu tô ali só para tentar aliviar um pouquinho a dor das pessoas, assim. E eu nem tento, assim, questionar, assim. Eu passei por uma coisa muito interessante esses dias, porque nas portas do meu casamento eu descobri que minha mãe estava com câncer também. E foi bravo. Na família. Foi bravo. Isso ninguém sabe, assim, isso eu estou falando para você a primeira vez, assim. E nesse meio tempo eu ainda tentei pensar assim, poxa Deus, eu estou cuidando de uma porção de criança com câncer, o Senhor permitiu minha mãe ficar com câncer. Mas ao mesmo tempo eu falei, Deus, o Senhor é soberano, o Senhor sabe todas as coisas, eu não vou nem questionar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar servindo o Senhor, eu vou continuar visitando minhas crianças da mesma forma. E para a honra e glória de Jesus, que minha mãe conseguiu tirar o câncer não criou raiz, não se alastrou, e o exame apareceu esses dias que até 5 era fácil de resolver o problema, o dela é 0,0 alguma coisa. Então assim, Deus é bom demais, mas mesmo que Ele não curasse minha mãe, cara, eu ia continuar servindo, porque eu sei que fui chamado para isso, cara, assim, então... Você saiu do banco, saí. Começou a fazer os trabalhos artes, palhaço, hospitais. São só hospitais ou você visita outros lugares? O que você parou no lixão? O hospital é a nossa base, assim, né? É o que a gente tem mais experiência. Mas a gente está tentando entender e buscar o palhaço na sociedade. Como que é isso, assim, sabe? Esse palhaço dentro da sociedade em diversos lugares. Né? Então, a gente está para 2014 agora, formando algumas parcerias. Né? A primeira que é com o pastor, tem um projeto lá dentro do lixão de Gramacho. E a gente está ali servindo ao projeto dele, né, de forma local, com palhaços ali dentro. A gente já teve uma primeira experiência de estar ali no lixão, de palhaço, visitamos várias bocas de fundo, assim, entregando uma mensagem com o palhaço, porque eu sei que o palhaço é medroso pra caramba, então com o palhaço a gente se solta. Então, fomos no lixão de Gramacho, e para 2014 também a gente tem a ideia de estar servindo também na Cracolândia, aqui ali da Central do Brasil, aqui no Rio, né? A gente tem aquele relógio ali atrás, ali tem uma Cracolândia, e a gente conheceu um projeto ali da Igreja Batista, então a gente tem a ideia de servir também ali, firmar parceria, por quê?
fazer um projeto novo. Se já tem um ali, para que a gente vai tentar fazer um outro novo? Né? Então, o reino é um só, a igreja é uma só. Então, a gente faz parte dessa igreja, então a gente junta, firma uma parceria e serve ali. Então, isso são coisas para 2014 agora que a gente está tentando. E fora as praças e ruas, precisa muita coisa, cara. Assim, você está num lugar com uma flor, nessa flor tem uma mensagem, você fica ali esperando e vai distribuindo. Essa é da cidade, tem vários lugares assim. Então, a gente está cheio de sonho. O que significa Jesus Cristo para você? Jesus, eu acho que ele é a revelação do amor do Pai, assim, sabe? Não consigo ver Jesus atrelado a tantas outras coisas, a não ser o amor, assim. Ele é o meu maior símbolo de amor, assim. O olhar, né, de compaixão, a forma que ele tratava as pessoas, a forma que ele tratava os pecadores, né, a forma que ele ouvia, assim, interromper o diálogo. Eu acho que isso, para mim, cara, se eu pudesse parecer com Jesus, eu quero parecer com ele, é essa forma dele tratar as pessoas, assim, manso, humilde, né, assim, isso para mim é fantástico. Então Jesus para mim, cara, é a revelação do amor de Deus, assim, fora meu irmão mais velho, meu Salvador, isso daí. Você falou o significado de Jesus na sua vida. O que significa igreja para você? Igreja é casa, para mim é casa, uma casa de muitos irmãos, assim, família. Não existe igreja perfeita, sabe, assim, e a galera que mete malho e joga pedra em igreja esquece que está jogando pedra dentro da sua própria casa. Então acho que foi na igreja que nasceu tudo, assim, sabe? Para mim a igreja é o ponto, né, de partida, assim, né? Mas é sempre bom você estar sendo pastoreado, sendo acompanhado. Acho que isso é o principal, assim, né? Mas a igreja para mim é casa de muitos irmãos e amigos e lugar que eu posso ter comunhão não só com Deus, mas com meus irmãos também. Aquela coisa de trocar cálice, de chorar junto, isso para mim é muito importante, cara. Assim. Pablo, você chegou a produzir a Ford Filmes, produziu um presente. Um curta para você. Qual o nome do curta? É o Chamado da Alegria. Chamado da Alegria. Tá a descrição, galera, nesse vídeo aí, você pode ver abaixo, vou colocar a descrição, você entra lá, a gente vai divulgar também nossa página no Facebook e outras redes sociais, o Chamado da Alegria. Foi bem legal, assim, foi uma surpresa, porque eu conheci o pessoal, né, num congresso antes de ir para o Uruguai, né, na minha viagem missionária, e eu orei a Deus e falei assim, cara, eles são muito bons, eu só queria um vídeo eu sentado assim, falando, olá, eu sou o Pablo, e guardei essa oração em Deus. Num outro congresso que eu estava, eles me chamaram e falaram, Pablo, a gente queria filmar, rodar um curta e falar, alguém está vivendo um conflito de chamado, e a gente não viu outra pessoa senão você. Na hora que eles falaram isso, eu comecei a chorar, e o meu testemunho, então quem estiver vendo o curta, vai estar, né, na verdade, o meu testemunho bem resumido, assim, né, e passa essa coisa da minha revolta com Deus, das vezes que eu pensei em desistir, né, eu pensei em largar tudo, e não, essa coisa de ver o chamado de Deus, eu pensei em desistir, então, eu sou suspeito de falar, né? Confere lá, assista lá. Senão, Paulo, obrigado aí pela sua presença. Obrigado, aí, tá? muito bom. Deus abençoe seu ministério, obrigado. Toda a sua jornada aí. Isso aí, obrigado. Queria deixar um recado para você que está pensando em desistir do seu chamado, para você que está totalmente em dúvida, perdido, sem saber o que fazer, né, achando que Deus não está olhando para você. Queria te falar uma coisa, eu também passei por isso tudo, e muitas vezes eu cantei aquela canção, né, não compreendo teus caminhos, chorando e orando diante de Deus. Mas um segredo nisso daí, a canção continua, e eu continuei dando a minha canção. A canção diz, eu não compreendo teus caminhos, mas eu te darei a minha canção. O segredo nisso tudo, irmão, é você não deixar de continuar adorando a Deus e continuar buscando a Ele, porque Ele vai te dar direção. Então assim, olha para a minha vida, mas vê o que Deus está fazendo, né? Se eu não fosse mandado embora do banco, se eu não tivesse passado por uma opção de coisa, eu não estava vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, de repente, o que você está vivendo hoje é algo que Deus está te empurrando para você viver o teu chamado lá na frente. Então, irmão, agradece a Deus, adora e deixa Deus direcionar a sua vida, sabe? Desiste de controlar a sua vida e deixa Deus direcionar você, que muita coisa Deus vai fazer, e tenho uma certeza de uma coisa, vai valer a pena, tá? Eu queria deixar essa mensagem para você, que você cumpra o chamado de Deus, que você ouse sonhar os sonhos de Deus, que são muito maiores e muito melhores que os nossos. Os sonhos de Deus são muito melhores e Ele cuida de você melhor do que ninguém. Então, queria deixar isso, que Deus abençoe você, e é isso. O nosso convidado é um palhaço, o seu picadeiro é o hospital, o
lixão, a comunidade, a praça, enfim, diversos lugares. Olá, você já sentiu qualquer lugar onde ele possa levar e ter